Boa noite, está no ar mais um Pode Semear a Palavra. E nessa noite nós temos aqui como convidado um político, aliás, um jovem político, Eduardo Preto, 35 anos, casado, tem uma filha e é candidato a vereador na cidade de Montes Claros pelo partido Podemos. Boa noite, Eduardo. Boa noite, pastora, tudo bem? Tudo jóia. Para nós é uma honra e um prazer muito grande estar recebendo você nessa noite. Você, enquanto cristão e político, acho que dá um bate-papo muito bom, não dá? Vai dar sim, vai Com dar certeza. sim. Eduardo, eu estive acompanhando o seu currículo, verificando assim as pautas que você tem trabalhado ao longo desse período, porque não é a primeira vez que você se candidata, né? Não, em 2020 eu me candidatei, mas me preparei desde 2016, quando foi o último pleito. Então de lá para cá, eu vim trabalhando em 2020, de fato, me coloquei o meu nome à disposição, tive 1.187 votos, ficando na primeira suplência. Nossa, que maravilha. Me fala um pouco dessa preparação sua, Eduardo. Então, eu comecei, na verdade, no movimento estudantil, né? Eu formei meu ensino médio aqui no Monsenhor Gustavo, escola rede pública estadual da minha região, né, do bairro Santo Inácio, e já me envolvi politicamente lá, nos movimentos estudantis, né, Grêmio Estudantil, dentro do colegiado. Então, eu acho que veio um pouquinho do sangue lá, tentando defender os direitos dos estudantes, buscando melhoria para os nossos jovens, e só pastoral de juventude, movimentos sociais, aí envolvendo na comunidade, nos problemas da comunidade. Então, acho que foi um pouco disso. Em 2008, na universidade, quando eu fui fazer o curso de História, né, que eu sou formado em História pela Unimontes, sou formado em Direito pela FUNORTE e agora estou cursando o curso de Ciências Econômicas. Então, a gente começou dentro da escola mesmo, dentro do movimento estudantil, a, de fato, entender os problemas naquela época dos estudantes, da juventude, da faculdade, da nossa escola, da comunidade, e aí foi aflorando isso para levar para os problemas de verdade da comunidade. Na época nós brigávamos com gritos excluídos, defendendo aqui na época o asfalto. Você vê, em 2000, eu vim morar aqui no bairro em 94, a gente brigava por asfalto, queremos asfalto. O asfalto só parava ali, ó, ele ia no Cristo Rei, de lá para cá tudo terra. Então a gente tinha um compromisso e graças a Deus foi melhorando, né? As pessoas foram cobrando, as coisas foram acontecendo. E você cada dia mais amadurecendo esse desejo seu de representar o povo. É uma coisa que parece que é muito espontânea, natural. Eu, dentro do movimento estudantil, você vê, eu formei História, mas não tenho, de certa forma, um dia e nem no município, nem no estado como professor. Mas de lá para cá, eu me formei, mas dava aula de graça com pré-vestibular comunitário. Já fiz aqui no bairro Santa Rafaela, dentro da própria universidade. A gente dava aula de História, de Geografia, de Português com pré-vestibular, pré-concurso gratuito. Então a gente tentava levar a educação para aquelas pessoas que não tinham acesso de forma gratuita. E tem uma história engraçada que em 2008, né, na universidade, eu fazia o curso de História, nós criamos um projeto chamado Educafro. Já existia a nível nacional e a gente conseguiu levar para São Francisco, foi o campus São Francisco. E a gente tinha uma turma lá, na época, de 15 a 20 alunos. E desses 20 alunos, na época da Unimontes, o pessoal mais velho vai entender, tinha que pagar para fazer a taxa do vestibular. E nossos estudantes eram carentes, eles não tinham condição nem de pagar a taxa do vestibular. E aí nós conseguimos pagar para 5 alunos que realmente quiseram fazer o vestibular. E desses 5, 4 passaram no vestibular. E desses 4, hoje já tem mestrada, já tem, sabe? Então passou até na frente da gente. Então muito engraçado, porque de escola pública, as diretoras da região lá de São Francisco cediam a escola no sábado, dava aula só no sábado, a gente dava aula de graça e dava oportunidade, porque eu também vim de escola pública, eu sabia a dificuldade. Então eu acho que a universidade tem que propor também algo para a sociedade. Né? Sim, a gente fala que é ensino, extensão e pesquisa. Então a gente tem que levar de fato a universidade para o leito da comunidade. Tem que dar um retorno, né, para aqueles que não têm acesso. E vem cá, a gente acha tão interessante e engraçado que o seu nome todo mundo te conhece por Eduardo Preto, mas você é branco do olho azul. Como é que você explica isso? Na verdade, e engraçado que 2020 para cá que ficou mais fervoroso, Eduardo Preto, mas é branco. Foi uma brincadeira do meu pai, quando eu nasci muito branco, e ele chegou lá na casa do meu avô e falou assim, ó, tá errado aí, nasceu um preto na família, como se fosse para tentar minha mãe
lá falando que ela tinha pulado a cerca, algo parecido. Ah, entendi. Aí, numa brincadeira, como eu nasci muito branco, aí ficou engraçado na hora. Nasceu parecendo um Aí galeguinho. preto. Então. E aí, assim, se você chegar no bairro, em alguns familiares meus, é preto. Só o preto, vem cá, o preto. Aí se você fala Eduardo, ainda pergunta qual, né? Porque no bairro, na região, tem outros Eduardos. Eu juntei o útil com o agradável, Eduardo Preto. Aí se você perguntar Eduardo Preto na região, o povo já mora ali, filho de Carmen, tem 2 cachorros, toca violão, só já tem a referência. Nossa, que Então eu peguei de fato, não apelei não. Entendi. Agora nós entendemos, né, pessoal, por que ele chama Eduardo E Preto. pode chamar de Eduardo Preto sem problema nenhum, viu? Não tem preconceito nenhum não. Ótimo. Eduardo, com relação à política, que foi essa área que você escolheu para a sua vida, pelo que eu entendi, isso nasceu com você, esse desejo de ajudar o próximo, de lutar pelo direito do próximo. Teve algum político do nosso país ou de fora dele que, ele serviu como um impulso para você? Alguém que você se espelhou? Alguém que você teve, assim, alguém que você, falou assim, olha, eu gosto daquela pessoa, eu me interessei pelo que ela fez ou não? Ao longo dessa jornada, pastora, a gente, por exemplo, igual eu falei com você, eu comecei no movimento estudantil. Sim. Em 2008, eu tive a oportunidade de estar na universidade pública. Em 2010, eu virei presidente do diretório acadêmico, lá do campus São Francisco, da Unimontes, Sim. que representava o curso de História e Matemática. Então, a gente via que, assim, eu saí da minha escola pública, trabalhei na Cianorte, só para o pessoal entender, trabalhei na Cianorte, já vendi vale, transporte, para quem não sabe, vale transporte era um ticket, hoje é no cartão, né? Hoje é no cartão. Hoje é um cartão digital, na época era um vale transporte que todo mundo ganhava, então eu pegava esses vale transporte para vender, trabalhei de servente do servente pedreiro, na parte do contraturno para a escola, então assim, para mostrar que também nada foi fácil na vida da gente, né? E para mostrar, dar um espelho para as pessoas correrem atrás do seu sonho. Então, quando eu cheguei na universidade, tive a oportunidade de estar num espaço que, como se diz, era para poucos, sim, né? Sim. Eu tinha esse sonho, falei assim, não, eu vou ter que retribuir para a comunidade, para a sociedade, de uma forma que eu estou tendo a oportunidade. Então, dentro do diretório acadêmico, nós fizemos várias ações naquela época, defendendo a minha entrada, pré-vestibular comunitário, curso de formação, sabe, capacitando a juventude. E aí, em 2010... eu já estava em São Francisco, foi o período que eu fui presidente do diretório. Sim. Eu tive a oportunidade de ser convidado lá pelo prefeito da cidade para ser secretário adjunto de assistência social lá. Então lá, de certa forma, eu coordenava CREAS, CRAS, Bolsa Família, o PET, Projovem Trabalhador, Minha Casa Minha Vida, problema da Casa do Menor com o Ministério Público, né? Essa questão toda, conselho de pastorais. Então, assim, eu, de fato, vivenciei problema. A pessoa morria lá dentro do familiar, precisava de um auxílio funeral, toda essa questão social. A gente costuma dizer que a Secretaria de Desenvolvimento Social, de Assistência Social, ela recebe tudo de ruim do município. Sim. É a primeira porta que todo mundo bate. Então, eu aprendi muito. E aí foi esse contato de gostar de gente, de resolver problemas, que eu acho que foi um dos pontapés iniciais para mim estar nessa questão política. Mas nunca tinha entrado na política eleitoral partidária. Uhum. Quando eu retornei para cá em 2012, eu coordenei várias campanhas de vereador 2012, 2016. Só de tanto apoiar e tudo, e aí, já respondendo sua pergunta, eu nunca tive político de estimação. Certo. Né? Eu nunca tive isso. Eu acho que a causa é maior. Por exemplo, nós temos a maior instituição que nós temos hoje no universo, é a família. É a instituição, não é isso? Sim. Então eu me preparo como? Eu não posso generalizar por um ato de uma pessoa dentro da minha família cometer algum crime. Ela tem que pagar e responder por isso. Mas pelo fato dela ter cometido algo, minha família não pode ser responsável. Sim. Imagina a senhora dentro da sua casa. Você tem um parente que cometeu algo. Eu não posso falar que a família da pastora não presta. Sim. O fulano que cometeu aquele ato. Então, assim, da mesma forma eu vejo partidos. Partidos também, é um conjunto de pessoas. E infelizmente, hoje na nossa sociedade, as pessoas estão tendo pessoa como estimação. E aí onde que peca? Porque a gente deixa o valor, a personalidade, o trabalho. A pastora, por exemplo, vou dar um exemplo, a pastora pode ser excelente, mas a pessoa fala assim, mas você é de qual partido? Você pertence a qual pastoral? Ah, você pertence a qual classe?
Dentro da polícia tem gente com problema. Tem. Dentro da classe médica tem gente com problema. Dos advogados, dos professores, que eu também sou, tem problema. Então eu acho que a gente tem que valorizar. E no direito a gente fala, a pessoa tem que ser responsável pelo que ela pratica. O terceiro não pode ser condenado, a não ser que ele esteja envolvido. O terceiro não pode ser condenado pelo aquilo que ele cometeu. Com certeza. Então, assim, quando você fala que eu fui envolvido, a gente vê as ações daquelas pessoas. E aí, interessante que em 2012 eu coordenei uma campanha, nós fomos vitoriosos aqui, mas não comunguei dos atos depois que a pessoa ganhou. Então, eu pedi para me retirar do grupo Ou seja, os atos que ele praticou, você julgou que não foram não eram éticos, coerentes do que eu acreditava. Não. Então, não importa se você acredita num sonho. Certo. O que importa é se você compactua com aquilo e continua caminhando com o errado. Isso até seria minha próxima pergunta, Eduardo. Você sendo cristão, né, como envolvido com várias pastorais, com todo o envolvimento social da igreja, você sendo cristão e conhecendo os princípios do cristão, se envolve com a política. E tem muita gente que entende que a política é algo sujo, né? É algo onde tem muita corrupção, é um lugar onde tem muitas tramas, muita coisa errada. Como que você consegue separar isso dentro de você? Há algum tipo de conflito? Não tem, porque assim, eu sou um pouco repetitivo, mas por exemplo, desde o movimento estudantil, eu podia estar bem. Assim, pessoalmente, por exemplo, eu podia ter formado meu curso de História, ter feito meu mestrado, doutorado e cuidado da minha vida e da minha família. Entendi. Mas eu não consigo. Aí eu acho que realmente é um propósito divino, é uma coisa que Deus me deu para cuidar, igual tocar violão. Eu aprendi a tocar sozinho na época de sofrimento e dor. Em 2004, quase as pessoas não sabem, não era para eu estar aqui. Em 2004 eu fui diagnosticado com apendicite e por demoras de diagnóstico médico, supurou, e depois de quase 20, 30 dias, que um médico virou para minha mãe, inclusive um certo dia, falou assim, você só tem ele? Como se fosse assim, porque se tiver só ele, não vai sobreviver. Não vai sobreviver. Tirou 2 litros de pus, uma garrafa de Coca-Cola cheia de pus, minha barriga quase pura, quase da infecção generalizada. Graças a Deus eu estou aqui para contar isso hoje. E aí em 2005, depois de 6 meses, deu aderência na cirurgia, tive que fazer outra cirurgia. Mas em 2016 eu formei, já estava bem, estou aqui, graças a Deus não tive mais nada. E aí, com isso, a gente tem um propósito de vida. Você tem seus princípios e você não abre mão deles. Não abro, porque assim, a gente é falho. Sim. Eu não sou santo, ninguém acerta tudo, né? Então assim, desde lá para cá, eu acho que realmente, quando você fala de política, primeiro fato, é a gente querer cuidar de gente. Eu gosto de gente, quem me conhece sabe. Então eu podia abdicar da minha vida comunitária para tocar minha vida pessoal e profissional. Só que não. Eu podia ter feito minha pós, um mestrado, igual os colegas fizeram, inclusive esses alunos que eu citei do pré-vestibular que nós fizemos, tá muito melhor financeiramente do que eu. Mas graças a Deus, Deus nunca deixou faltar nada para mim, mesmo eu cuidando de pessoas. E eu falo que uma das pessoas que mais sofre com isso é a minha própria família. Porque às vezes eu deixo de estar com ela, minha filha, que fez 4 anos, segunda-feira, dia 2, inclusive, para cuidar das pessoas. Mas não é que eu estou abandonando. A gente tenta separar. E quando a senhora fala dos propósitos, é porque realmente a missão não é um propósito de vida. É porque eu fico muito feliz de contribuir na vida de alguém. Em 2012, igual você falou, a gente conseguiu eleger um vereador aqui em Montes Claros, só que ele não estava caminhando de acordo com o que a gente acreditava no trabalho da campanha. Entendi. Na campanha foi uma coisa, depois que, como se diz, quer conhecer a pessoa, dá o poder. E realmente ele mudou muito de fato. E aí em 2014, no meio do mandato, eu pedi para sair, numa boa, não tem mágoa, não tem ódio, não tem rancor nenhum, a vida que segue, e toquei. No final de 2014, eu tive a oportunidade de ser convidado para trabalhar com o deputado Cristiano Silveira. 2014 para 2015. Sim. E aí quando você fala, você espelha em algumas pessoas e tudo, sim. Aí eu posso falar que hoje o deputado Cristiano é mais do que, como se diz, aquela relação de patrão-empregado. A gente se trata como amigos. Eu tive que afastar agora da assessoria, por causa do período eleitoral, eu vou disputar, mas é um deputado que eu Você trabalhava como assessor dele? Trabalho como assessor dele na região, coordenando mais de 30, 40 cidades. Porque ele é um amigo, ele é um pai atípico, e de lá para cá eu aprendi muito com ele e ele realmente defendeu uma coisa que eu acredito, que é defender as entidades sociais.
E ele tem a pauta principal como autismo, que é muito importante. E assim, resumindo a história, só para vocês entenderem como que é tão importante, ele em 2014 ele ganhou a eleição. Quando eu estava saindo, ele ganhou a eleição dele, primeira vez de deputado. Certo. E ele fez um compromisso com a entidade aqui que se chama ANDA, que é a Associação Norte-Mineira de Apoio ao Autismo. E de lá para cá, 2014 a 2016, ele começou a trabalhar com essas pautas do autismo. Atendimento prioritário, clínica especializada, integrado do autismo. E foi trabalhando, e quando foi depois de 2016, ele teve um filho, que depois o filho dele veio a ser diagnosticado com autismo. Então Deus também estava preparando na vida dele para defender uma pauta que hoje ele fala, eu deputado, eu estou. Pai de autista eu sou, e vou continuar sendo. Então assim, aí você vê uma pessoa engajada, defendendo entidades sociais, com projetos sociais que a senhora também tem, sim, que é importante, que cuida de pessoas. Quando você fala que a gente se espera de pessoas que realmente comungam com o que você acredita e está trabalhando. E principal, a política está fazendo é mudar a vida de alguém. Sim, isso é o mais importante. E é o mais importante. Então eu acredito que a política é algo transformador. Sabe? Mas tem que estar nas mãos de quem realmente quer transformar. Aí que eu vou mais além. Ah, Eduardo, por que você quer ser um político, ser um vereador? É porque eu acredito que a política, além de ser transformador, mexe com as pessoas. As pessoas são muito dependentes da política efetiva e pública. E quando eu falo isso, por exemplo, eu deixei de ser professor, eu deixei de ser advogado, e eu deixei agora, eu poderia ser empresário. Certo. Por que eu estou falando isso? Porque, vamos pegar um exemplo, um médico. Qual que é a função dele? É cuidar das pessoas. Ele estaria onde? Ou no consultório, ou no hospital, ou numa clínica dele particular. Sim. Então, qual que é a obrigação do vereador perante a lei? Ele tem que estar lá toda terça-feira, no caso de Montes Claros, sim, na tribuna lá, participando da reunião da Câmara. Se ele faltar uma terça-feira, é esse dia que é cortado do salário dele. Então, para a legislação, ele só tem que estar lá terça-feira. Os outros dias, deveria ser, ele estar na cidade, nos bairros, nas comunidades, dentro dos postos de saúde, dentro das escolas, vendo os problemas para tentar, fiscalizando, para tentar realmente melhorar a vida do povo, melhorar a condição. Mas o que ele ia fazer? Terça-feira vai na Câmara, fazer sua reunião, que é ordinária, obrigatória, senão corta o salário, e nos outros dias vai para sua clínica. Vai atender o povo. Ele está exercendo o papel de médico? Tá. Mas está sendo remunerado para ser médico. E onde que ele vai conhecer os problemas do município? Onde que ele vai ver que está faltando drenagem, uma extensão de rede? Onde está vendo um ar-condicionado lá na escola, lá no Raul Lourenço, que está sem ar-condicionado para as crianças? Okay. Que hora que ele vai ter tempo para conhecer os problemas da cidade que ele é vereador? Então eu acho que primeiro é gostar de gente, segundo, ter uma dedicação exclusiva naquilo que ele está fazendo, que ele é empregado do povo, sim, e ele tem que conhecer os problemas. E terceiro, saber realmente a função. Porque uma coisa é o ser vereador, o status de vereador, poder pelo poder. E quem me conhece, eu não tenho vaidade nenhuma, pastora. Não tem vaidade. E eu acho que isso é passageiro. A instituição da igreja, ela continua. Sim, um dia a senhora vai passar, sim, o cargo, a função só para outro. Da mesma forma, um dia o vereador vai passar. Mas tem gente que parece que quer enraizar e não deixa o ciclo acontecer. Eu estou levando isso com um propósito de vida, não. É uma coisa que se Deus quiser, nós vamos ganhar a eleição, nós vamos ser vereador, vamos deixar o nosso legado para a comunidade, mas vai passar. Vai passar. Eu não quero o resto da vida ter nada contra quem tem 8 mandatos, às vezes for eleito de forma muito democrática e pelo sistema eleitoral. Está aí 8 e 7 mandatos. Mas qual a produção disso para a sociedade? Sabe? Com relação, Eduardo, essa questão de produção que você acabou de citar, quais são as principais áreas na nossa cidade, em Montes Claros, que você, pelo que eu vejo, anda bastante? Você visita e você tem um grande foco dentro do terceiro setor também, né? O terceiro setor é uma bandeira que você carrega há muito tempo, né? Que são a defesa das instituições, o auxílio à instituição, não importa a denominação dela, mas importa o trabalho que ela executa. Dentro da nossa cidade, nas suas andanças, no conhecimento que você tem, quais são as principais áreas que precisam hoje serem observadas e que estão jogadas? É aquele ditado, né, que o povo até brinca, eu não gosto de dar o peixe, tinha que dar a vara. Existem casos
e não são casos isolados, que realmente a comida tem que chegar primeiro. Como que a pessoa vai ter condição de pedir um emprego, de buscar algo, se ela não tem nem... Tá com a barriga vazia. Barriga vazia, ela não tem nem o alimento que gera energia para ela produzir alguma coisa. Então existe, e tem essas instituições. Eu vou citar algumas aqui, pede desculpa se eu não citar outras. Mas tem os trabalhadores da última hora, que fica na porta dos hospitais levando janta, comida. Tem o Luz na Madrugada, tem o Segunda Chance, tem outras, sabe? Outras instituições que realmente faz aquele trabalho de levar comida para quem tem fome. Sim. Esse é o primeiro, assim, né? É uma questão básica. E tem aquelas instituições que tem que amparar. E aí onde que eu quero entrar? Eu acho que a gente tem que formar as pessoas para o mercado de trabalho, para emancipar elas enquanto pessoas de bem, elas ter dignidade de estar lá pedindo um emprego, de ter a capacidade técnica profissional para ela chegar numa empresa e falar assim, eu quero ser seu funcionário. É governador. Certo. Eu quero ser seu empregado, pastor. Eu quero que dia 6 de outubro você me dê uma vaga na sua empresa, que é o serviço público. Nós vamos ter 23 vagas, eu quero uma. Quem contrata é o povo. Então eu acho que esse trabalho social meu, e nós temos muito recurso na área de desenvolvimento social para capacitar e ajudar. Porque eu acho que, na verdade, está sendo investido esse papel. Poder público que tinha que ajudar as instituições. Certo. E eu acho que as instituições que estão fazendo esse papel. Entendi. Pensa para você uma APAI, uma ANDA, uma Capelo Gaivota, e uma Paula Elizabeth, uma Fundação Sara, uma Fé e Alegria, uma Aquarela aqui da nossa região, um projeto da Semeadores, assim, ó. Se não tivesse vocês, instituição, para amparar essas pessoas, o que o poder público faria? O que essa tarefa faz? Então, assim, minha intenção com o terceiro setor é formar essas pessoas, ter um contraturno com com oficinas, certo. Seja de jiu-jitsu, muay thai, balé, natação, sabe, reforço escolar, artes, inglês, e de forma que tem condição de dar remuneração para aqueles que hoje são voluntários. Voluntariado é muito importante para todo mundo. Mas se você é voluntário, por exemplo, terça e quinta, e você chega para bater na sua conta lá, chega uma conta lá e sua barriga dói, e aí você precisa fazer um bico terça e quinta, o que você vai ser? Voluntário na terça e quinta, ou você vai preocupar com sua casa lá que tem uma conta que vai chegar? Entendi. Você vai chegar na sua conta lá. Existe, Eduardo, verba do governo municipal, ou estadual, ou federal, que possa ser captado para essas instituições, para atender essas necessidades? Eu não sei se eu falo pior ou bem, mas tem recurso. Da mesma forma que a gente paga monitores, tem essa parceria do público-privado, tem parceria com o próprio desenvolvimento social, que vai dar um amparo a essa instituição. Pense você, vou dar um exemplo. Sim. Se tem um professor de capoeira dentro de uma instituição dando aula voluntária, tem recurso também que a prefeitura pode fazer essa parceria diretamente com a instituição. Inclusive, tem editais, ela pode fazer de forma direta, sabe, com convênios. Então, tem várias as formas. Os que a gente não pode... E, primeiro, a prefeitura, ela contratando essa pessoa, ela vai gerar emprego e renda e riqueza para aquele profissional que gosta de fazer o trabalho com a capoeira e vai estar ajudando aquela região, com aquela instituição, para estar tirando as crianças e capacitando. Sim. Então, assim, você vai estar ofertando, a primeiro momento, um emprego, mas você vai capacitar e dando uma disciplina para aquele jovem, porque vai ter regra. Você vai participar do curso de capoeira, mas você vai fazer. Você tem que estar bem na escola, você tem que estar respeitando seus pais. Então, assim, tem muita coisa para fazer. Nós conseguimos ajudar algumas instituições com os kits de costura. O que é que nós estamos fazendo? As mães estão aprendendo a ter uma profissão, certo. E elas lá na frente, com vários créditos que pode elas serem ofertadas para ela, a ter sua máquina de costura e ela mesma, depois vai começar a trabalhar e gerar sua renda para dentro de casa. Isso é importante. E capacitando ela para o mercado de trabalho, tem várias. Em Espinosa nós temos o Polo da Moda, porque a gente não cria o Polo da Moda em Montes Claros também, que é central, para pegar essas mães, criando oficina, gerando emprego e renda, e aí os filhos dela fazendo alguma oficina dentro da instituição e ela aprendendo, dando a criança e a mãe ou o pai dentro da instituição, produzindo. Vai estar rua, vai estar sem gente. Eduardo, hoje o governo federal, ele disponibiliza o chamado Bolsa Família, né, para famílias que realmente necessitam.
Inclusive, nós já soubemos, e na mídia por várias vezes, que pessoas que não necessitavam estavam até inscritas no Bolsa Família e quem precisava ainda não tinha conseguido receber. Na sua opinião, o Bolsa Família, hoje, no molde que ele está, ele atende ao necessitado? Você começou uma frase interessante no começo da entrevista. Você falou que era necessário dar a vara para pescar. Sim. Mas você não acha que esse auxílio é bom, ele é necessário, mas também ele não causa um certo conforto na pessoa de ficar em casa, de não sair para trabalhar? Eu falo isso por experiência própria na nossa instituição, né? Que às vezes a família que está ali recebendo 2 ou 3 e tem remuneração diferenciada pela quantidade de filhos e tudo, hoje está difícil de você encontrar uma pessoa para dar uma faxina, para lavar uma roupa, para capinar a porta de uma casa, porque onde que são essas pessoas? Eu gosto dessa pergunta porque são duas coisas distintas. Uma, eu sou defensor do Bolsa Família. Sim. Porque, igual eu te falei, tem muita gente que realmente não tem condição e tem muita gente que trata isso de forma muito certa, muito correta nesse benefício que ela recebe. E a segunda, a gente que tem que tratar é as pessoas que não têm esse espírito. O espírito delas não estão preparado. Na verdade, como que eu posso dizer? Elas são pobres de espírito. Elas não entendem que o Bolsa Família é um complemento da renda. E o programa em si, se você olhar lá, desde que foi feito, os moldes é excelente. É tanto que é a mulher que é receptora do benefício. Tem toda uma questão de violência doméstica, tem todo um processo. E eu te falo, como eu trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Social, quando você fala assim, porque fulano não recebeu, o problema não é no governo federal. O problema, e eu te falo com toda propriedade, o problema é no município. Quem faz a fiscalização é o município. É o município. Então, quando chega lá, que manda, por exemplo, cadastra o pessoal aqui do bairro, da região, manda lá para o governo federal acredita e confia que dentro do município está seguindo todos os critérios. E que o cadastro está correto. Está correto e manda para a caixa paga. Então, o que a gente tem que fazer? Ter uma fiscalização muito mais efetiva dentro do município. Então, aí vem os conchavos. Entendi. Vai fazer um cadastro de uma pessoa que apoia tal vereador. Tal fulano, muito isso. Tal político. Porque a gente sabe, tem muita gente, Minha Casa Minha Vida, tem muita gente que pegou a casa, e aí é problema do programa, não. É problema da pessoa que é pobre de espírito, recebeu uma casa, pagar um valor simbólico, só que ela pega a casa dela e vendeu por 3, 4 mil reais. Então, assim, aí eu falo, é programa do governo ou da pessoa? Entendi. E outra coisa, eu defendo política de Estado, pastora. Política de... O que é isso? Existe programa de governo, e a gente acontece muito, principalmente nas cidades. Sim. Quando um prefeito ou outro ganha, qual que é a primeira coisa que muda? O slogan e as pinturas. Você pode olhar, a tinta de um candidato X, quando ele ganha a eleição, vamos dizer, preto e branco, Atlético. Certo. Ele perdeu a eleição e entrou outro. Aí as cores dele viram azul e amarelo. Entendi. Então, assim, aí às vezes a política do cara lá é boa, mas fulano, se continuar, vai ganhar o benefício que ele começou. Esse é o problema. O problema é isso. A gente tem que, se a política é boa, efetiva, está resolvendo o problema, o outro que entrar tem que continuar. É política de Estado, que defende as pessoas. A gente tem que parar com essa politicagem que fulano começou e parou. Sabe? Então, assim, eu acredito muito nessa evolução das pessoas. E quando você fala da assistência social, eu sou um defensor, até porque tem muitos países de primeiro mundo já tem e vivencia a renda mínima para todos. E quando é para todos, é para todos. Não importa se é advogado, médico, mas a renda vai de acordo com cada função, todo mundo recebe. Porque é isso, pensa para você ver. Se todo mundo recebe um dinheiro a mais, o que eles vão fazer? Eles vão gastar uma hora. Eles vão gastar. Sim, sim. E onde que eles vão gastar? No comércio. E esse comércio que vai gerar imposto e tudo vai voltar para o próprio município através de imposto. Então, assim, eu não vejo problema nenhum de dar renda para as pessoas. O que a gente tem que pensar uma forma, enquanto sociedade, conjunto, como todos, de tentar mostrar para essa pessoa que aquilo ali não é suficiente, não. Bolsa Família não é dar dignidade. Não vai dar dignidade. Não vai dar dignidade, mas ela tem que mudar, eu acho que espiritualmente, essa mania de pobreza que ela não pode crescer, que ela não pode conseguir. Ela acaba ficando escrava da negatividade mental e psicológica dela.
né? Sim, sim. E por isso que eu acho que as entidades são importantes para mostrar, você vai ter um auxílio, vai ter uma ajuda, vai ter capacitação. Os vicentinos, melhor exemplo, o Vicentino, eles têm um trabalho excelente, que eles ajudam as pessoas naquele primeiro momento. Mas tem um prazo. Certo. Eles ajudam até certo ponto. Depois a pessoa ela tem que, por conta própria, se emancipar e correr atrás da vida dela, sabe? Então eu acho que é isso. O programa é excelente, só que a gente tem que saber diferenciar. Aquela pessoa às vezes gosta de receber. A pandemia foi uma prova. Sim, a Tinha pandemia muita foi. gente que recebeu 4, 5 cestas e estava vendendo comida, gente. Sim. Muita gente ficou desempregada e tudo e recebeu, mas tem gente que pegava 4, 5, 6 cestas, estava acumulando, sabe? Então eu acho que é da pessoa, é do indivíduo. É uma questão cultural que precisa ser modificada, que precisa ser trabalhada. E eu acredito que a escola é uma instituição que todos deveriam passar por ela. E o professor ser bem remunerado. Porque, na verdade, quando os nossos filhos vão para a escola, o primeiro mestre deles ali dentro da escola é o professor. Né? E o professor, muitas vezes, coitado, ele trabalha de manhã, ele trabalha à tarde, é aquela correria, e muitos trabalham até à noite para conseguir manter dentro de casa. E os alunos muitas vezes também chegam na escola desmotivados, porque vê que a família vive de uma doação, vive de alguma coisa. Então eu vejo assim, há essa necessidade de despertar o sonho de dias melhores na mente, principalmente dos jovens e das nossas crianças. Porque, como a gente trabalha muito com a instituição, a gente tem percebido, Eduardo, a evolução da dependência química. Nós tivemos no podcast passado uma entrevista com uma assistente social e ela falava muito sobre isso, né, que essa crescente onda do uso da droga na nossa cidade, no Brasil como um todo, ela tem tirado sonhos, tem tirado objetivos, crianças e adolescentes que até entram na escola com objetivos, com sonhos, muitas vezes são ali seduzidos por pessoas que estão ali na porta da escola ou conseguem se infiltrar dentro da escola e levar a droga. E a droga ela mata. Ela mata sonhos, ela mata a família, ela mata a comunhão com Deus. Então ela destrói a pessoa, não é só o interior, não é só o corpo que fica destruído, mas o espírito e a alma daquela pessoa também precisa de socorro. Eu creio que dentro das suas pautas, como instituições sociais, essa também deve ser uma questão que você se preocupa também. Eu tenho, como eu falei com você, eu dentro da universidade e tudo, eu me propus a gente dar muita palestra nas escolas. E aí, por exemplo, quando eu fiz história, a gente falava um pouquinho da atualidade, do que acontecia. Quando no curso de Direito falava sobre responsabilidade civil e criminal, falando com eles que às vezes eles pegavam uma caneta do colega e não devolveram, que era furto, que é roubo, apropriação indébita. Né? E dentro do direito, levava para a realidade deles o que acontecia. Que eles não iam responder criminalmente, infracionais, que o pai deles ia responder. E contava um pouquinho da história. E aí, agora o curso de economia, eu estava falando um pouquinho sobre educação financeira e falava assim, gente, eu vim de escola pública, eu trabalhava na Cianorte 5 horas da manhã, vinha para a escola, à tarde ia para cursinho, fiquei 6 meses estudando, durante o contraturno lá, pegava, por exemplo, estudava de manhã na escola, depois dava de 2 às 5, mãe chegava em casa barulhando, que tem tudo aí minha irmã ia para a escola, eu descansava, começava a estudar às 7 horas no cursinho, voltava às 11 horas da noite, jantava, estudava de meia-noite até 2 horas da manhã, fiquei 6 meses, passei no vestibular. Então assim, nada na vida é fácil. E o que eu acho que mais do que a porta de escola e tudo, nós temos que trabalhar, eu acho que essa questão do acesso fácil, por exemplo, a internet. Na época nossa, a senhora vai lembrar, Sim. A gente estudava no centro cultural, biblioteca, e a internet nossa era de escada. Você marcava um horário hoje para daqui uma semana para o centro cultural, para você usar computador, que a internet de escada era 1 hora, mais meia hora caía a internet. Hoje, e você pegava várias fontes de livros, autores diferentes, para estudar, por exemplo, o que era sujeito predicado, o que era feudalismo, o que era absolutismo, um tanto de livro. Hoje você coloca no Google, quero saber sobre feudalismo. Aparece não sei quantas mil vídeos de aula.
Então, assim, eu falo assim, vocês têm uma ferramenta na mão, internet boa e tudo, qualidade. Vocês não querem ser alguém porque vocês não querem. Pare de culpar seus pais, suas mães. Tudo vocês podem vender. E é outra coisa que eu falo com eles, assim, ó, a gente começa, não importa se está vendendo uma xícara, uma água mineral, um doce, uma maçã do amor. Vocês têm que emancipar, vocês têm que empreender, nós temos que colocar as pessoas no mercado de trabalho e vocês podem vender qualquer coisa e ganhar dinheiro, mas vocês têm que se resguardar. E como vocês vão fazer isso? Contribuindo com o INSS, você pode procurar um contador, você mesmo pode pagar seu INSS, sabe? Você pode mesmo se limitar. Às vezes aí você vê na internet muita gente vendendo. É fácil ganhar dinheiro, joguinho não sei o que você ganha quanto, e o cara invista tanto que você ganha tanto em quanto mesmo. Existe. A maioria quer dinheiro fácil. E existe as aplicações financeiras de forma segura, no Tesouro Direto, nas ações variáveis, no Tesouro Imobiliário. Mas você tem que estudar. E aí as pessoas falam assim, não tem condição de guardar R$1.000 por mês, R$500 por mês. Mas você tem que pegar o que você tem, gente. Aí depois a gente pode abrir outro podcast para falar sobre educação financeira, né? Sim, com certeza. Eu falo porque assim, não importa. Eu aprendi isso com um colega meu. Não importa. Muita gente fala assim, quando eu tiver quitada a metade das minhas contas, eu vou começar a guardar. Tá errado. Se você pode guardar R$10 hoje, você guarda. Se daqui no mês que vem você pode guardar 15, você guarda. Se no outro mês você vai conseguir só 5, ótimo. Você não pode deixar de poupar. Você tem que pensar daqui 20 anos. O tempo passa rápido, né? É composto. O juro é composto à medida do prazo. Então, assim, não importa o tanto. Importa a quantidade de tempo que você está guardando. Então, assim, são coisas que a gente tem que... Eu, pelo menos, tento fazer isso para a nossa comunidade. Então, assim... e nós estamos pecando por essas falsas ideias de ser rico, ser milionário. Esse joguinho de rifa, de não sei o quê. O pessoal clica aqui, você vai ganhar tanto. A pessoa quer ganhar o dinheiro fácil. Eu vou comprar tantas rifas aí, valendo um iPhone, uma moto, não sei o quê. Por que ela não poupa, já que ela está com dinheiro para guardar ali, e ela está enriquecendo outra pessoa? Com certeza. O patrão que está patrocinando aqui, ele está sendo enriquecido. Pensa pra você ver, se ela tem rifa aí toda semana. Tem. Se ela gasta R$10 toda rifa, ela vai gastar R$40 por mês. Se ela guarda R$40 por mês vezes 12, vai dar aí 40 vezes 12, me ajuda aí. 60, R$600, não é isso? R$600 no ano, que ela jogou fora, que certeza que ela vai ter. E esses R$600, aplicando em qualquer coisinha aí nessas contas virtuais, que é melhor do que poupança, vai render muito mais. Mas não, a ambição dela de querer ganhar rápido, de vender rápido, de não sei o quê. Então, assim, eu estou muito convicto, pastora, que o terceiro setor é a peça-chave da gente tentar mudar as pessoas, de mudar a consciência da nossa comunidade, principalmente do que você falou, das nossas crianças e juventude. Sim. Que nós não aprendemos isso quando a gente era criança. Eu falo com muita tranquilidade, estou com 35, mas se eu tivesse com essa consciência de 10 anos atrás, eu já estava muito melhor. Mas a gente aprendeu, nós somos muito imediatistas. A conta chega, a gente já fica doido para pegar e pagar. Nem espera o dia de vencer, não. E assim eu falo assim, agora eu estou pagando as contas no dia que vence. Porque esse dinheiro rende um pouquinho, 10 dias rende. Então deixa para pagar no dia, você tem que ter disciplina, você vai pagar. Não é deixar de pagar não, viu gente? É pagar. Mas não é poupar, sabe? É ter essa compreensão de tudo que você faz produz riqueza. O pessoal está catando lá, o reciclável está produzindo riqueza, ajudando o meio ambiente, ajudando. A coleta seletiva, educação dentro das praças nossas. Então, assim, a gente, igual você tem falado, tem rodado de fato. Toda Montes Claros, comunidades rurais. E a gente vê muito problema. Então, assim, eu quero ser, de fato, empregado seu para conhecer mais Montes Claros e, de fato, tentar levar uma dignidade e emancipar essas pessoas. Elas têm riqueza, todo mundo tem riqueza. Eu acredito também, Eduardo, que você sendo um jovem político, né, com uma trajetória tão envolvida no social e com tanto conhecimento, você também vai servir de espelho para outros. Né? E como eu falei, pastor, isso é passageiro. Eu não quero isso e fixar uma pedrinha Eduardo preto tal, vai ficar lá. Não. Eu falei, gente, hoje eu estou aqui, vai passar, hoje outras pessoas, outros atores, outros protagonistas. Eu até brinco, eu falei assim, sem ser vereador, o recurso estava lá, eu consegui ajudar várias escolas estaduais, defendendo a agricultura familiar, várias instituições com recursos, sabe? E sem ter uma cadeira. Sem ter uma cadeira, e por que não o fazem?
Então, assim, a gente fica indignada porque tem dinheiro. Porque as coisas estivessem acontecendo bem, recursos para saúde nós conseguimos. Se as coisas estivessem bem, às vezes eu nem estava aqui hoje falando de política, a gente estava falando de trabalhos sociais só, da nossa história de vida. Mas é de fato, eu estou muito preocupado daqui 10 anos, 5 anos. Minha filha está com 4. Entendi. Que tipo de universidade que ela vai estar? Sabe? Eu quero que ela entenda também a função social dela como cidadã. Então eu estou plantando o que eu tive, da educação dentro de casa, de correr trabalhar no Cianorte, vendendo vale, vendendo coxinha para estudar. Ou seja, você sabe o que é trabalho, né, Eduardo? Sei que é trabalho. Hoje a gente tem percebido que as pessoas estão preocupadas com o sucesso. E o sucesso só vem na frente do trabalho no dicionário. Status. O povo está muito preocupando muito em ter, esquecendo de ser. E muitas vezes a gente vê uma grande parcela de políticos que estão tão interessados em ter que não se importam de que maneira o eleitorado vai ver a vida dele e a ética dele, né? A Bíblia fala, Eduardo, lá no livro de Gênesis, que existiu um jovem chamado José que foi levado cativo para o Egito. Ele foi vendido pelos próprios irmãos e ele era um rapaz jovem de aproximadamente 17 anos. José tinha quando ele chegou no Egito. E a Bíblia conta que esse jovem que tinha sonhos, que não deixou que nenhum tipo de contaminação afastasse ele de quem ele era, dos princípios, da ética e do Deus que ele servia. E ele se tornou governador do Egito. Né? Então, assim, a trajetória de vida de José também foi uma trajetória de muita luta e de um homem que era de Deus e que foi para o Egito, se tornou governador e continuou sendo um homem de Deus. Eu espero também e peço a Deus que você, sendo um homem de Deus, um cristão, quando você alcançar sua cadeira lá, a eleição vai ser dia 5? 6. Dia 6 de outubro. Então, dia 6 de outubro, nós estaremos aí já com as respostas de quem vai tomar posse na cadeira de Montes Claros. Nós desejamos o melhor para você. Né? Se for a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, certamente a sua cadeira já estará reservada e você vai tomar posse dela. Amém. Né? Eu quero te agradecer muito pela sua participação nessa noite, muito mesmo, um grande prazer poder ter essa possibilidade de bater um papo com você, de conhecer você um pouco mais e também de conhecer a sua trajetória, as pautas que você defende, né? E eu gostaria que você deixasse um recadinho para todo mundo que está nos assistindo agora, a sua despedida, e que você falasse o que tiver no seu coração agora para quem está te assistindo e que quer apostar em você. Eu quero primeiro agradecer, né, pastora, pelo convite e dizer com muita tranquilidade. Eu peço a Deus todo momento que me dê discernimento, de fato, se é esse o caminho que Ele quer que eu siga. Sem ambição, sem vaidade. Quem me conhece sabe que eu sou do sim, sim, não, não. Eu posso, eu não posso. Mas o não impede a gente buscar meios de procurar solução. E, de fato, se for essa missão, que também eu possa contribuir de forma efetiva, dando resultado e melhorando a qualidade de vidas, porque eu vou ser empregado de vocês. É uma coisa ser servidor público, é servir de fato. E eu estou muito convicto nesse trabalho que a gente vai fazer, mas sem achar que eu vou ficar o resto da vida, mas levando que é possível, tem possibilidades e que um dia isso vai passar e que vai ter outros atores, outros protagonistas que vai estar aqui no meu lugar, sendo entrevistado por outras pessoas. É o que é mais importante, e sem desapego. E se for essa vontade de Deus mesmo, a gente está firme no propósito. E eu peço, todo dia eu falo em casa, sabe? Porque nós perdemos 66 votos, pastor, na última eleição. Foi muito pouco. De casa em casa, quem sabe me conhece, a gente foi de casa em casa conversando com as pessoas, mostrando. E assim, eu quero ser vereador de Montes Claros. A gente tem que parar com esse negócio de vereador de bairro, de região. Sim. Eu sou vereador pago por todo, assim, você, né? Estou profetizando. Você é vereador por todos os cidadãos que pagam impostos em Montes Claros. Então, eu estou aqui me colocando à disposição para trabalhar para você. E se for da vontade de Deus, a gente vai trabalhar assim, com muita coerência, responsabilidade e posicionamento do que a gente acredita que deve ser feito. Obrigado. E conte sempre com a gente, independente de qualquer coisa. Essa missão nossa é de servir e tem que gostar de gente. É verdade. Tem que gostar de gente. Eduardo, isso é uma lembrancinha do nosso podcast.
Eu espero poder ter a oportunidade de entrevistar você em outros momentos também, em nome de Jesus, tá? E também quero agradecer a disponibilidade de toda a comissão que está trabalhando com você, seus assessores, de todo mundo que contribuiu para que você estivesse aqui hoje, porque eu sei que sua agenda é muito apertada, eu sei que você está no sobe e desce, na correria, né, e fazendo as suas caminhadas. Então eu quero te agradecer imensamente a toda a sua equipe também, tá? Que está ali no Podemos com você, que abençoou para que você conseguisse estar aqui hoje. Obrigado, que agradeço mais uma vez e pode contar conosco sempre nesses trabalhos que, independente da política, a gente já vem fazendo sem ser vereador. Amém, então. Ótimo. Bem, pessoal, nós acabamos de entrevistar o Eduardo Preto, que de preto não tem nada, né? É bem branquinho do olho azul. Então, assim, pega esse podcast, compartilha, tá? Leva a informação. A missão do Pode Semear a Palavra é isso, é semear a palavra mesmo. Então, continue nos seguindo, inscreva-se no nosso canal. Eu quero mandar um forte abraço nessa noite para o meu querido amigo, o Igor, tá? Da Abins Produções. O Igor, um grande abraço. O Igor, que você sempre contribuiu e muito para que o podcast existisse. Beijo no seu coração. E para você que nos segue, paz e graça e até a próxima. Até a próxima.